conseguir entrar num tribunal. Como que é isso? Vocês sabiam que era possível ou vocês foram lá até para ficar do lado de fora? Não, a princípio, com a Record Entretenimento e a gente foi para cobrirmos mesmo igual imprensa. Ficar na porta. Estávamos lá com a imprensa do mundo todo, imprensa brasileira, mas ao ficarmos lá durante vários dias, porque a galera literalmente estava fazendo só assim, aquela coisa bem vaticana. E aí, galera, o conclave. Era a ideia, a gente ia fazer isso, a gente ia ficar do lado de fora, na frente do tribunal, e aí iam chamar a gente ia fazer lá nossa apresentação, falar. Né? Isso é isso. Só que estando lá, conversando com as pessoas, com outros repórteres, com outros criadores que estavam lá também para poder cobrir o caso, eles falaram, cara, tem como entrar lá dentro, gente. Vocês não entram. Vocês estão aqui, estão cobrindo todo dia. Às vezes, a gente falava muito que a gente era um dos maiores canais do mundo que tinha coberto isso, né? Cobrido isso. Aí, galera, vocês têm que entrar. Não, todo mundo pode entrar, porque como é um crime federal, é um caso público, todo mundo pode entrar. É mesmo? Qualquer pessoa, literalmente, você tá lá... É sorteio? É por ordem de chegada? Não. É por ordem de chegada. Por ordem de chegada. Aí, mas mesmo se você chegar lá e a sala em si do julgamento estiver cheia, eles têm outras salas que eles chamam de overflow. São outras salas que eles vão abrindo e liberando também pra você entrar, onde tem uma televisão e alto-falantes. Então você consegue assistir também o tribunal por outras salas assistindo pela televisão. Qualquer pessoa que quiser entrar, pode entrar. Literalmente. Teve uma vez que a gente encontrou uma menina lá que era inscrita no nosso canal, na porta do tribunal. A gente tava conversando com ela tava saindo do trabalho. E aí a gente falou, a gente vai voltar agora lá pra dentro. Você quer entrar? Ela, quero. Aí ela entrou com a gente lá dentro. Nossa. Tipo assim, qualquer pessoa pode entrar. Que foto é essa, Homer? Você tá viajando aí? É uma das fotos do tribunal. Mãe do Diddy. Essa loura. Ela é a mãe do Diddy, a Janice Combs. Janice Combs. Ela tava lá, a família toda dele tava lá, Vocês passaram foto de vocês pra eles? Sim, passamos. Inclusive, a gente pode até falar disso. Quando a gente tava lá, a gente viu todos os dias a família, os filhos do Diddy, as mães dos filhos, que ele tem vários filhos com mães diferentes. Tem 7 filhos com 3 mulheres diferentes. 7 filhos, 3 mulheres diferentes. E as mulheres que estão vivas, que tem uma que já morreu, todas estavam lá também, todos os filhos, e a mãe dele estava lá. 7 filhos, 4 mulheres diferentes. Isso, 4 mulheres, isso. Aí as 3 mulheres que estão vivas estavam lá, todos os filhos, menos a menorzinha, que ele tem uma filha que é uma bebezinha ainda, tem 3 anos, por aí. Mas todos os outros estavam lá, a mãe, a família toda, e a gente filmou eles lá no tribunal, na porta, entrando, a gente ficou, gente, eles passaram na nossa frente, assim, foi... A gente ficou... Uma família eles são muito bonitos, eles são muito alinhados, assim, sabe? E uma coisa que mexeu muito com a gente, eu vou ser bem sincera, a gente tava bem tranquilo, assim, entrando e tal, mas ver os filhos, principalmente as gêmeas, que têm 18 anos agora, elas acabaram de fazer 18 anos, foi uma coisa que mexeu muito com a gente, porque quando elas chegaram, elas estavam tremendo. E elas estavam dando a mão pros irmãos mais velhos delas, assim, tremendo. E eles estavam segurando na mão delas e elas, assim... Isso é basicamente filmagens que a gente fez, deixa a gente pode dar play aí, gente, se não for... problema. Lá de dentro. Que é lá dentro. Isso é literalmente o cartório. É a fila pra poder entrar. Essa é a fila pra nós entrarmos lá dentro. Você passa por um detector de metal. Você não pode entrar com nada de gravação, de celular, eletrônico, nada, nada. Só o seu caderninho e um papelzinho pra anotar. Isso é a família do Diddy entrando, Esse de branco ali é o Justin Combs, é o filho mais velho dele. Aí a gente tem também o segundo mais velho com a avó e uma das irmãs entrando agora logo em seguida. Eles vão chegar. Eles vão chegar. Essa é a mãe. Uma das gêmeas e o segundo filho mais velho. Entendeu? Tá todo mundo indo assim, as gêmeas entrando. E depois o filho mais velho... Não é. Não é. Esses são tipo um parente. Aí, ó. E depois uma das filhas com outro filho. Com outro filho. De mãozinha dada. E todas as meninas, doido. elas todas têm 18 anos e os meninos já têm assim entre 28 e 34, 33. Então elas estavam muito ali precisando de apoio. Dá pra ver que as meninas estavam bem abaladas. Foi muito bem mais triste, assim. Irmãos. Elas estavam entrando nessa hora, principalmente. A gente viu, elas estavam tremendo. E cada uma, tipo assim, segurando na mão de um irmão mais velho. Irmão não solta. Toda vez um irmão mais velho tá com alguma, assim, segurando. Então dava pra ver ser uma unidade familiar muito... Tirando de lado o que a gente pensa sobre eles, é uma unidade familiar muito unida, assim. Eles estão sempre perto, eles estão sempre se apoiando. Eu achei bonitinho de ver ao vivo, assim, o carinho dos irmãos mais velhos com as meninas, que elas são muito novinhas. E pegou muito no nosso coração, porque a gente ficou, cara... querendo ou não, igual a gente falou, o Diddy, ele é um criminoso, ele é tenebroso, ele fez várias coisas, ele é um monstro. Mas com os filhos, ele cativou uma relação muito boa. Tipo, os filhos são apaixonados com ele. E não imaginavam que ele fazia, tipo assim, essas coisas. Principalmente as meninas mais novas. Então, é muito louco elas terem que estar ali pra poder ver o pai passando por tudo isso. Elas devem estar muito
mal e Escutar abaladas, assim. Nosso coração doeu, principalmente por elas, É assim. interessante você ver como é que era, gente. A galera tem um tipo de serviço nos Estados Unidos que se chama, tipo assim, esperar na fila, line waiters. A galera que era da imprensa, que queria ficar dentro da sala do Diddy, que era o lugar mais cobiçado, que não era toda vez que a gente conseguia, pagava pessoas $30 por hora pra pernoitar lá por eles, pra eles ficarem em lugares bons. Então, pra olha aí, guardar lugar. Aí ficava as barracas lá, entendeu? E a gente chegava cedão, porque a gente não tinha como pagar ninguém. A gente chegava lá Chegava cedão, 5 da manhã e 5 horas da manhã pra ficava, ficar. E aí tinha só vez que uma a vez gente conseguia conseguiu entrar. É. E as outras a gente ficava no overflow, porque Sim. era muita gente. Cabe quantas pessoas, mais ou menos? É porque é credenciado e tal. Entre imprensa e as pessoas que eles deixam de público, eu acho que dá ali umas 30 pessoas da imprensa, umas 20 pessoas do público, dava umas 60 pessoas. Aí. Porque tem mais outras pessoas que tinham que estar na sala, tinha que Tem ter a família, então tem outras pessoas. Aí, então... como tem várias outras salas que são idênticas, aí a gente não vai estar vendo vocês, né, as pessoas do stand ao vivo, júri, mas a gente vê todo o julgamento pela televisão numa sala que é idêntica à sala que estava acontecendo. O julgamento mesmo. Então, foi uma experiência, assim, muito inovadora, assim, pra gente. Voltaremos, Nunca- inclusive, mês que vem, estamos voltando para os Estados Unidos no dia 17 de junho para cobrir o final. Como Estaremos tá- lá pro final do Como que julgamento. tá sendo aí? É todo dia? É todo dia. dia. Hoje não aconteceu porque é feriado lá nos Feriado Estados Unidos. Mas todo dia, de segunda a sexta. Exceto feriados. Todo dia, das 9 E a da manhã, previsão? 4 de julho. 4 de julho. Ah, é? Aham. Se não houver um atraso, essa corte é uma corte atrasada, eu acredito que talvez. Mas assim, eles estão dando um pace maior. Talvez se for ter um atraso, eu julgo que não deva ser mais do que 2 dias. Eu acho que vai Agora acabar já por bate isso martelo. mesmo. E aí sai o Acho que vai ser veredito. por isso mesmo. Eu acho. Aí sai o Achei que veredito. isso ia arrastar por meses e meses. Tipo, até que parece que eles estão indo mais rápido do que a gente imaginava. Assim, mas vai ser 2 meses de julgamento. E a gente vai estar lá pra cobrir o final, com certeza. Porque a gente falou, cara, a gente falou muito sobre esse caso. Então, agora que a gente descobriu que dá pra gente entrar lá dentro, a gente consegue ver as coisas lá de dentro, trazer isso pro nosso público, vai ser uma coisa muito legal, assim. Vai ser, ser gente, bem... imagina a gente lá, tipo assim. Veredito Culpado. culpado. Sean Diddy Combs guilty of all charges. Eu estou, inclusive, querendo que ele seja culpado de todas as acusações. Eu porque também. a linha da defesa do Diddy tá sendo a seguinte. Eles estão falando assim... inclusive, a primeira frase que... Tudo consentido, é a defesa deles? Primeiro, eles falam que é tudo consentido. Nossa, a primeira frase. Que, É muito que legal. era tudo... Que elas Porque existem estavam argumentos num... de defesa, né? É muito Isso. interessante, porque primeira semana é escolha de júri. A segunda semana, logo que começa, a gente definiu os júris, Sim. tem lá aquelas 2 pessoas que vão cumprir a bancada, né? Compor a bancada. A gente tem os argumentos de abertura da promotoria, acusação e da defesa. Os discursos de abertura é só pra você, tipo, é um resumão do caso. Tá. Eles vão apresentar algumas das vítimas, algumas das testemunhas, e vão dizer mais ou menos aonde que eles vão te levar nesse tribunal. A promotoria e a defesa falando pro júri pra onde que eles estão indo. Então você consegue ver a linha ali que eles estão seguindo. A promotoria, obviamente, falou das vítimas, falou da Cassie, falou de outras testemunhas e tal. A gente já sabia disso por a gente estar acompanhando o caso, né? Mas a gente tava muito curiosa pra ver qual que ia ser o discurso de abertura da defesa. Pois é. Porque a gente falou, cara, qual que vai ser o caminho que a defesa vai levar pra defender esse homem? E aí que a gente viu. Eles começaram, a primeira frase, primeiro chamaram uma mulher, que estava lá na linha dos advogados do direito, chamaram uma mulher para fazer esse discurso de abertura. E a primeira coisa que ela falou foi: Sean Diddy Combs é um homem complicado, mas esse caso não. Foi assim que ela começou. E eles falam, a gente percebeu ali, tipo, que o caso vai ser, eles vão falar sobre, se estivéssemos falando sobre uma violência doméstica, se estivéssemos falando sobre isso, nós não nem estaríamos aqui. O próprio réu, o próprio Diddy já assumiu, já percebeu os seus erros, se declararia culpado, mas o que a gente está falando aqui é de um crime federal e que ele não cometeu, ele não é um criminoso federal. Eu adorei a primeira nossa frase que eles senhora. falaram, tipo assim, o Sean Combs, que é o nome dele, né, original, é um homem complicado, mas esse caso não é, não. Aí foi tipo, e assim que abriu a gente já ficou assim, eita! Então não falam pedido, usam o nome Não, dele. tudo é só Sean. Sean, Sean. Eles chamam ele de Sean Ele Combs. chama tipo Shawn Mendes, sabe? É. É o nome dele. Então ele tudo é. O Sean é um homem complicado, mas esse caso Mas não esse tem que caso ser. não. Se não estamos. Ela falou, gente do júri, vocês vão ver coisas que o Diddy vai fazer aqui que vão deixar vocês desconfortáveis. Vocês vão ver imagens que podem deixar vocês... podem deixar vocês achando que ele é complicado. Vocês podem ver situações em que ele vai perder a paciência, que ele perdeu a paciência ao longo dos anos. Ele é um homem temperamental. Falaram isso várias vezes. Ele é um homem temperamental. Vai ter momentos que vocês não vão gostar muito dele. Vai ter mensagens que vocês vão ler que vão deixar vocês
revirando o olho. Só que o que vocês têm que lembrar é, ele não está no stand por ser gostável ou não, ou até mesmo por violência doméstica ou não, ou até mesmo por ser moralmente questionável ou cinza ou não. Ele está aqui porque estão ou acusando de tráfico de pessoas, tráfico sexual, pornografia, racketeering, porque a gente fala racketeering porque não tem uma equivalência em português, só para vocês entenderem. E esses crimes ele não cometeu, pois as pessoas estavam lá porque queriam, ou seja, os profissionais do sexo estavam pagos, as namoradas consentiam, e não há provas contundentes das manipulações com a polícia e coisas, enfim, que são os crimes federais de extorsão e coerção. Então, eu falei tipo assim, cara, é uma linha interessante. Foi a linha que a gente olhou e falou assim, cara, essa linha é interessante, sim. Ainda mais que eles falam do racketeering, que é o suborno, né, as ameaças, as coerções do governo, que é a parte que eles mais estão batendo na tecla que o Diddy não fez. Que ele não fez, que ele não cometeu, que ele não fez nada. E aí a gente fala, cara, é muito interessante, porque realmente esse é o lugar onde eles têm menos provas. É o lugar onde a promotoria tem menos coisa a dizer. Sim. Pelo menos por enquanto, eles não mostraram muita coisa sobre isso. Ainda mais que eles estão focando mais na Cassie agora. Então eles estão focando nesse lugar assim. Estamos falando de um relacionamento que foi mutuamente tóxico. E que ela também era ciumenta. Ela também, tipo assim, era uma pessoa complicada. Ela também não aceitava muita coisa. Que ela também sentia ciúme de... Porque eu diria, ele se relacionou muitos anos também com a primeira esposa deles, vamos dizer assim, que ele nunca foi casado, mas ela era a esposa, a mulher que ficou com ele mais tempo. Que e a mãe da maioria dos filhos. E a mãe da maioria dos filhos. Ela é mãe dos 4. Exatamente. Então ela é o grande amor, por assim dizer, da vida do Diddy. Ela fala, a galera fala, porque ela sentia muito ciúme, da que importa, e não sei o quê. E ela era basicamente, tipo assim, não só mãe dos 4 filhos, né, o real, ela também foi ela era uma madraça muito presente. Ela faleceu já. Se você entra no perfil, ela amava todos, tipo assim, ela era mãe de todos. Ela sentia que todos eram filhos dela. Ela amava todos como filhos. Ela era uma mulher muito, muito boa. Muito boa. Ela era um anjo, gente. Ela era Kim. Realmente. Ela era maravilhosa, assim, que a gente saiba. Então, assim... O tempo todo eles tentavam falar que esse era um relacionamento mutuamente tóxico e que ele não cometeu os crimes federais que estão falando que ele cometeu e que se fosse um caso de violência doméstica seria outra coisa. E que a Cassie só tá ali, tentou extorquir dinheiro dele em 2023 e abriu esse lawsuit, esse processo. É porque a gente fica vendo coisa em inglês o dia inteiro, o cérebro buga. Mas ela só abriu esse processo porque ela nunca engoliu que em 11 anos a pessoa que ele amava de verdade era Kim. Que a pessoa que ele tinha do lado dele como companheira de vida para criar os 7 filhos era Kim. Sabe? Então, assim, é interessante pra gente ver. Eu não sou uma pessoa especialista em direito, mas a Isadora aqui já passou por vários julgamentos, como, né, escravo estagiário e tudo mais. É interessante a gente ver, tipo assim, porque não é uma ciência exata, é uma ciência humana. Então a gente vê os argumentos, é interessante. Eu acho que os argumentos, apesar dos argumentos da defesa serem interessantes, eles têm menos provas de que ele não o fez, apesar de que eles não têm que comprovar nada, que provar nada, quem tem que provar, óbvio, o mérito disso é a acusação. Mas eu acredito que a acusação, apesar dos pesares, tem mais coisas. Exatamente. Mas não tira o mérito da defesa de terem argumentos interessantes. E é muito louco porque o que eles estão focando é que, assim, a decisão é do júri. Quem vai decidir são as 12 pessoas do júri. E tem que ser unânime. Tem que ser unânime. As 12 pessoas têm que concordar. E a gente tá num júri, tipo assim, que tem 8 homens, 4 mulheres. A maior parte são de homens. E eles têm que convencer Eles conseguindo convencer uma pessoa do júri que o Diddy não fez, vai tornar muito complicada a decisão, porque todos têm que concordar. Então, eles estão focando nisso. Eles estão tentando, tipo assim, convencer, plantar uma dúvida na cabeça das pessoas. Tipo, vem a promotoria, interroga a Cassie, depois eles vêm e aí a defesa interroga a Cassie, eles ficam... mas por que você não queria sair? Por que você não saiu? Porque que... mas você também era uma pessoa muito ciumenta, e não sei o que, tipo, falando essas coisas. Mas olha essas mensagens que você trocava com o Diddy, olha que mensagens de carinho, de amor que vocês trocavam. Olha, isso aqui tá nesse relacionamento. Eles usam isso pra tentar, pelo menos, plantar uma dúvida na cabeça de uma pessoa. Porque se eles fizerem isso, eles já conseguem o que eles querem. É muito complicado, assim. Eles estão indo numa linha que... Vamos ver o que vai acontecer, mas é uma linha interessante de se seguir. Apesar de acharmos que a promotoria está com um caso mais forte, porque eles têm provas com testemunhas, com documentos, eles mostraram, tipo, transações monetárias, outras coisas. Então, assim, é muito interessante ver como que tá sendo as provas também que a promotoria está usando para aprovar as acusações. Essas festas eram filmadas, alguma coisa ou não? As freak-offs eram filmadas. Não, as freak-offs ele gostava de tapes, né? Porque ele era uma pessoa que ele gostava. Vão ter acesso a essas coisas, será? Já foi mostrado uma fita pro júri.
Mas nós, da imprensa e o público, não vimos. Foi decidido, antes mesmo do julgamento começar, que as coisas mais gráficas, que pudesse expor mais as vítimas, não seriam mostradas pra imprensa nem pro público. Só pro júri, que eles têm uma televisãozinha que fica na frente da cadeirinha deles. Então, só eles viram. Nós, que estávamos lá sentados, não vimos nada. Imagina o que deve ter. Né? Exatamente, porque pode expor, né? E ninguém quer expor as vítimas a mais desse trauma. Elas já estão tendo que ir lá, né, sentar pra poder falar e reviver tudo isso. A Cassie tá gravidaça, ela tava muito grávida, tipo, quase... Parindo. Né, quase parindo. Então, realmente, vamos preservar pelo menos o que dá pra preservar, né? Eu achei interessante essa decisão de não mostrarem as coisas. Ô, Homer, tem alguma dúvida em relação ao que já foi falado aqui? Sim, nós temos umas perguntas bem maneiras aqui, ó. Manda lá. A Pamela Farias e a Clarice Silva mandaram perguntas bem parecidas. Vamos lá. A Pamela Farias está perguntando se vocês acham que pode ter alguém tão parecido assim na linha do Jay-Z no tribunal. E a Clarice Silva, uma bem maneira aqui também, ó. Ela falou que, para vocês, algumas chances do Jay-Z cair ou é imprevisível demais? Imprevisível demais, não tem como a gente saber, principalmente por agora, assim. E não acredito, muitas pessoas perguntam, o Jay-Z vai depor, o Jay-Z vai depor. Eu não acredito que o Jay-Z vai depor. Nós vamos ver esse homem fora da toca durante 3 meses. Porque a questão toda é que tipo, o nome dele não está sendo mencionado em nenhum momento do processo. As celebridades que a gente está vendo, que talvez, que estão depondo e que talvez possam depor, tipo Usher, são pessoas que estão sendo ativamente mencionadas. O Jay-Z não foi mencionado em nenhum momento e não tem nada que nos mostre nas acusações e na linha do processo que ele vai ser mencionado em algum momento. Então, acho que ele vai sair, tipo assim, não vai ter nada, ele não vai ser chamado pra nada, eu acho. Não tô esperando. A não nada ser que no meio do caminho a gente vê uma coisa que nós não estamos esperando. Mas, venha uma bomba. Né? Mas não acredito que ele vá, não. Tem uma pergunta aqui da Malu Gomes. Ela pediu para vocês esclarecerem a importância do motivo do processo dele correr pela competência federal e a defesa querer de todas as formas que vá para a competência estadual. É exatamente sobre isso. Tipo assim, muitas pessoas perguntaram isso pra gente também em lives que a gente já fez. Por que eles não acusaram ele de violência doméstica? Já que, tipo assim, coisa que a gente tem vídeo. Provas muito mais contundentes. Porque é um crime estadual. Tipo assim, seria da corte estadual e daria pra ele muito menos pena do que as coisas que ele fez. Ele fez coisas muito maiores do que, tipo, apenas a violência doméstica. E tem coisas, eles têm provas, igual eles estão falando, de tráfico sexual, de transporte pra prostituição, de racketeering, que são coisas que dariam pra ele uma pena muito maior do que uma violência doméstica. De fato, as 20 mil vítimas, entendeu? Sim. Exatamente. Então, por isso que eles escolheram isso. Por isso que a defesa do Diddy tá querendo sempre trazer, falando que esse caso tinha que ser estadual, tinha que ser de violência doméstica, porque daria uma pena muito menor pra ele. Pois é. A Poliane Mota, ela pediu para vocês se no caso aqui a defesa está trabalhando para absolvição ou redução da pena, ou se vocês acham que as provas que já foram apresentadas já foram suficientes. Eles estão trabalhando com absolvição. Estão trabalhando 100%. Não estão trabalhando com absolvição. Absolvição não, mas eles estão trabalhando com aquela ideia, tipo assim, de vamos pegar essa coisa dele ser inocente de tudo que estão acusando ao máximo, para ele pegar o mínimo possível. Porque, óbvio, de nada com o vídeo dele batendo em mulher, mijando em... Tipo, sair ileso, ele não vai sair. Então, isso eles sabem que, tipo assim, ele não vai sair de lá absolvido. É uma coisa que, tipo assim, se acontecer, vai ser muito, tipo... O que tá acontecendo aqui? Nossa, bizarrice Nem a total. equipe a defesa do Diddy, pela linha que eles estão mostrando, estão tentando isso. O que eles estão querendo é diminuir o mínimo, te mostrar. Ele não fez racketeering, ele não fez esse tráfico, né? Mostrando que a pena dele tem que ser muito menor. Basicamente, ele é réu Sei lá, pegar 8 15 anos e sair com 8, sair com 12, sabe? Eles estão tentando pegar o mínimo de pena possível pra ele. Porque absolver é muito difícil com tanto de prova que a gente tem. A gente tem quase vídeo, impossível. Mas assim, eu não coloco no fogo porque a gente já viu coisa bem bizarra nos Estados Unidos. Né? E a gente tem uma aqui que o Marco Silva mandou, também é um pouco parecida, tá? Se na opinião de vocês, o P. Diddy, ele vai conseguir se livrar dessa acusação por causa da grana e da influência que ele tem? Cara, eu acho muito difícil. Não. Se livrar não tem muito como isso acontecer. Não. Ele tá com uma equipe de advogados muito boa, assim. Uma equipe de...
É uma galera que fala bem, é uma galera que a gente viu, tipo assim, que eles têm um domínio muito, eles são inteligentes. Ele tá ali o tempo todo, a gente pôde ver isso, controlando a situação. Ele pega um papel, aí ele passa pro outro papel, pra outra pessoa, aí ele fala. Ele ficava toda hora, tipo assim, porque a gente vê esses grandes celebrity trials, né, de coisa de celebridade. Os caras ficam quietão. Não, fica na deles, assim, nossa, cadê aquele cara que aparecia nas filmagens, né? O Diddy, ele tá, óbvio, ele tá contido, ele tá na construção do mocinho, ele tá totalmente grisalho, ele não tá pintando mais o cabelo, ele tava com roupas sempre em tom pastel e tudo mais, só que ele tá sempre assim porque ele não pode falar nada, mas ele tá sempre assim, ó. Ele escreve alguma coisa, ele passa. Ele passa assim, ó. Qual vilão tá aqui? Com a equipe. O tempo todo de olho em tudo, assim, coordenando. Então, olhando muito diretamente pro júri o tempo todo. Eu nunca tinha visto isso, assim, é muito interessante. Que a gente já viu, né, obviamente, outros grandes tribunais públicos, julgamentos. E as pessoas, igual a gente falou, elas ficam geralmente contidas, elas ficam amordaçadas mesmo, num comportamento bem mais passivo. Não é o caso dele, não. Ele continua sendo aquele cara que tem aquele modo CEO ainda. Controlador, assim. Realmente. Fala... Nós temos mais uma aqui do Misael Costa, perguntando se vocês acham que o Jay-Z sabe de mais coisas e não participou delas. Saber, igual a gente falou, a gente não ficou sabendo agora ativamente com provas e tudo mais que o Usher e o Neil sabiam. Você vai dizer pra mim que o Jay-Z não sabia? Saber é muito complicado dizer que o Jay-Z não sabia. Jay-Z não sabia, não. Coisa. Ele não fazia ideia, tadinho. Foi bem surpresa. Igual a gente, ficou sabendo assim, na hora que brotou o Homeland Security na casa do dia, que ele ficou, gente... Amigo, o que tá pegando? Foi assim, com certeza. Vai na fé, gente, é isso. Foi, com certeza. E agora, então, quais são os próximos passos até o final do julgamento? Ouvir mais mais testemunha. É que eu falei, porque eles têm que provar por A mais B todos esses crimes que eles estão indo cada hora nenhum. Lógico que não pode ter dúvida, né? Porque tem um preceito no direito que, tipo assim, na dúvida não condene. Então eles têm que... o trabalho da promotoria é não deixar dúvidas. E o trabalho da defesa é plantar a dúvida. Então a gente tá vendo agora, tipo, bem detalhadinho, de forma muito... Assim, eu acho que a promotoria tá fazendo um ótimo trabalho nisso, de trazer muitas pessoas e trazer documentos e coisas do tipo, vídeos e fotos, pra não deixar dúvidas do que ele fez, sabe? Então é isso, a gente vai acompanhar agora nas próximas semanas exatamente isso, a promotoria trazendo mais pessoas, mais testemunhas, mais documentos, mais provas. E vocês acreditam então que ser preso ele vai ser, o problema é o tamanho da pena. Tipo assim, ele é um cara, ele ainda é um homem assim, ele é... Acho que ele tem quase 60, tem 56 anos, mas assim, ele é um homem jovial, ele é um homem bonito assim, inteirão, de corpo. Então assim, se ele ficar 10 anos, rico desse jeito... Vai ser com 60 e poucos anos ainda fazendo muita merda. Então, assim, esse que é o nosso medo. Entendeu? O nosso medo é ele pegar uma pena que... E a gente fala, se ele pegar 15 anos, mas metade desse tempo ele pode conseguir um condicional e já sair. Ah, é? Não, ele é réu primário. Réu primário. Então, por isso que a gente até acha que ele não pega perpétua. Exatamente pelo réu primário. Então... Perpétua, a gente já não acha. Eu não acho que ele pega perpétua, a gente não acha. Porque por ser réu primário é uma coisa que alivia bastante a barra dele. Então, o nosso medo é ele sair pegando 10 anos.